Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo o que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, estamos começando mais um programa Transformação e é muito bom poder entrar em sua casa mais uma vez. Hoje recebendo o pastor e psicólogo Nelson Ruela. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Denner. Para mim é um privilégio poder estar com você e compartilhar sobre a palavra de Deus e sobre as transformações que ela tem gerado na vida de todo cidadão pinheirense e no mundo de modo geral. Então, Nelson, o tema do nosso programa hoje é o problema do pecado. Porque o pecado ele vai além de uma questão teológica religiosa. O pecado ele afeta todas as áreas da vida do homem. E é perceptível que as pessoas, mesmo aquelas que são crédulas ou não, por causa do pecado, elas estão permitindo que sequelas e consequências negativas venham sobre a vida delas. Mas talvez a pessoa que esteja nos ouvindo e vendo não saiba nem o que é pecado. Então é importante nós definirmos para os nossos telespectadores o que é pecado. Correto. Eu creio que quando nós tratamos de pecado, nós temos que levar sempre em consideração que o pecado ele tem uma relação muito íntima com todas as vezes que nós podemos estar fazendo o bem, mas nós deixamos de fazer o bem. Seria, em outras palavras, é errar o alvo, é desobediência, é quebrar um princípio, quebrar uma regra. E tem pessoas que às vezes meio que são especialistas em contrariarem regras, estatutos. E quando eu sou o que transgride, tá ótimo, mas quando eu sou afetado, aí é diferente. E as pessoas às vezes elas trabalham e fazem as coisas não pensando nas consequências que aquilo ali pode implicar na vida delas, né? E a palavra de Deus é clara em Romanos quando diz que o salário do pecado é a morte. O que é isso? O apóstolo Paulo está querendo dizer, em outras palavras, que quanto mais nós pecamos, vamos pecando, vai chegar uma hora que nós receberemos a paga pelo nosso pecado. E isso é morte. E não apenas a morte física, tem a morte que traz enfermidade, a morte emocional, a morte espiritual. Então não é benéfico. Por mais que pareça ser bom, não trará resultado. Faça uma autoavaliação de si mesmo, da sua vida. Avalie agora aquilo que você fez e as consequências que a sua atitude trouxe para a sua própria vida. Nós não estamos falando para você que você tem que concatenar a sua vida, direcionar a sua vida dentro de um propósito religioso. Nós estamos falando sobre algo que implica em consequências. Então, Deus nos criou, Deus é o Criador. E em Cristo Jesus ele se torna o nosso Pai. A palavra diz no Evangelho de João capítulo 1, que porque todos aqueles que recebem o Filho se tornam filhos de Deus. Ou seja, Deus como Criador e agora como Pai sabe aquilo que é benéfico, aquilo que é bom e aquilo que não é. Da mesma forma você é pai, você tem uma filha, você sabe aquilo que ela pode e aquilo que ela não pode. E tem horas que ela quer fazer e você diz não, você contraria a sua filha. Entretanto, ao final de tudo, ela não pagará um preço. Então, nós precisamos entender que Deus, como nosso Criador, Ele sabe aquilo que é bom. E quando nós pecamos, Deus não deixa de ser Deus. Deus continua sendo Deus. Só que nós viveremos as consequências daquela atitude errada. E algo que eu acho super interessante, quando você cita esse exemplo do Deus Criador, do Deus Pai, é que a palavra nos garante que todos os homens pecaram. E continuamente nós pecamos, nós não podemos afirmar que nós vamos abandonar, conseguir parar de pecar.
Porém, o que eu vejo uma relação entre o Criador, o Pai e, enfim, todos aqueles que exercem autoridade sobre as nossas vidas, o ser humano busca sempre, eu posso falar como psicólogo, exterminar certos comportamentos. Então, o erro, ele muitas vezes vai acontecer. O problema é nós persistirmos no caminho de erro. O problema de Deus com a humanidade sempre foi não o fato do homem errar, mas o homem persistir no caminho de pecado, insistir no caminho do erro. A Bíblia nos garante o quê? Aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, não é o fato de você mentir que te condena, é o fato de persistir na mentira. E você falou sobre todos pecaram, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no capítulo 3, verso 23 de Romanos, Paulo ratifica dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, qual que é a origem do pecado? A origem do pecado está lá no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, os colocou ali, disse, de todas as árvores podereis comer dos frutos, menos de uma. Deus, em momento algum, obriga a gente a fazer aquilo que Ele quer. Deus é um Deus que nos dá o direito à escolha. Deus não obriga ninguém a ir à igreja. Deus não obriga ninguém a ter uma vida reta ou torta. Deus não obriga ninguém a absolutamente nada. Nós somos livres para tomarmos a decisão. Só que nós estamos falando de algo que na teologia nós chamamos de doutrina da depravação total, ou seja, nascemos em pecado, nascemos realmente... o salmista diz que minha mãe me concebeu em pecado, no ventre de minha mãe, ou seja, todos, nós já nascemos em pecado e é algo que nós precisamos lutar sempre. Diariamente, né? Porque o pecado, ele nos pede sempre aquilo que a gente não tem. Ele sempre nos pede aquilo que a gente não tem. E é uma busca incessante. A carne, a alma do homem, ela nunca se contenta. Ela sempre está querendo mais. Ela é insaciável, ela é insatisfeita. E se nós entrarmos nesse ritmo de busca pelo pecado, nós pagaremos um alto preço. E eu vou além, o pecado ele nos exige, né? Ele nos pede aquilo que nós não temos e o pecado nos oferece caminhos que nós não conhecemos. Porque aquilo que nós não conhecemos é atrativo. Então, quando um filho ele desobedece a ordem do pai e da mãe, mesmo sendo sabedor das implicações que aquilo vai ter, muitas vezes pela curiosidade, muitas vezes pela influência dos amigos, pela depravação do mundo, enfim, de modo geral. Então, o pecado, ele também nos oferece caminhos que nós não conhecemos, atalhos. Nós devemos tomar muito cuidado com os atalhos. Tem pessoas que, através do atalho, em busca do sucesso financeiro, acabam quebrando inúmeras condutas de moral, de ética, do caráter que foi ensinado, de algo que se traz de casa. E o pecado, nesse sentido, ele é especialista em nos mostrar esses atalhos e esperar que a gente acesse eles. Bom, Nelson, nós vamos para um rápido comercial e esse comercial é para você que está aí talvez em casa, não tem uma formação superior e que queira ter uma formação melhor. A Faculdade Cidade de João Pinheiro tem um recado para você. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, falando sobre o problema do pecado. Nelson, no bloco passado nós falamos então sobre o que é o pecado, como ele surgiu. Mas agora nós precisamos mostrar um caminho para os nossos telespectadores e internautas que nos assistem, que é como vencer o pecado. Talvez tem uma pessoa nos vendo falando, olha, eu estou pecando, estou vacilando, adulterando, prostituição, na mentira, sou um homicida, mas eu quero mudar. Eu quero mudar de vida, eu estou cansado de viver assim. O que eu faço? Como fazer para mudar de vida?
Interessante essa questão de como fazer da decisão. O primeiro ponto é esse, é decidir. E a palavra ela nos garante em Provérbios 28:13 que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então o primeiro ponto é confessar. A palavra também ela nos garante que aquele que confessa o seu pecado e o deixa. Então você, além de confessar o seu pecado, você precisa deixar o seu pecado. E a pergunta que deve estar à sua mente é a seguinte: para quem eu confesso o meu pecado? Como eu entrego o meu pecado? Seu pecado ele precisa ser confessado a Deus. Você precisa ter o seu momento de intimidade com Ele. E se o seu arrependimento for extremamente genuíno, com certeza Deus é fiel e justo para te perdoar. Eu vejo nesse texto que ele implica em 3 passos importantes que a gente precisa dar. Primeiro, identificar. Se nós não identificarmos o nosso pecado, nós não mudaremos. Isso em tudo na vida. Nós temos que parar de julgar o outro. E nós devemos fazer sempre o auto-julgamento. A autoanálise. Eu preciso me avaliar, então eu preciso identificar áreas fragilizadas, áreas que estão erradas. Às vezes os conflitos conjugais, eles acontecem na maior parte das vezes por falta dessa autoanálise. É cada um julgando o outro, cada um analisando, apontando os defeitos do outro. Mas quando eu identifico em mim as minhas limitações e fragilidades, as coisas começam a mudar. Eu lhe pergunto, quais são os pecados que você tem cometido? Logicamente que todos somos pecadores. Existem 2 tipos de pecados. É o pecado acidental e o pecado como ato contínuo. É aquele que já faz parte da minha vida. Um cristão verdadeiro não pode ter o pecado como algo natural, normal, como se fosse a coisa mais normal da vida. Tem que ser acidental. Não pode ser trabalhado, projetado, arquitetado. É acidental. E outra questão importante também é que está no conceito cultural de isso é um pecadão, isso é um pecadinho. Não, isso é um pecado normal. Não existe, ranking, né? Não existe esse ranking na palavra de Deus. Pecado é pecado. Para nós homens existe uma diferença de uma mentira com adultério com um assassinato. Todavia, para Deus, pecado é tudo pecado. Então, primeira coisa, identificar. É fácil identificar pecado? O pecado, quando você fala isso, até o texto que nós lemos de Provérbios 28:13, na parte A dele já fala: quem esconde os seus pecados não prospera. Quer identificar um pecado? Aquilo que você esconde, aquilo que te traz vergonha, aquilo que muitas vezes faz com que você use de inúmeros artifícios para camuflar. Por exemplo, uma pessoa que mente, geralmente ela tem que estabelecer outras mentiras para sustentar a primeira. Ela está escondendo aquilo que um dia pode trazer vergonha para a vida dela. Então eu acredito que identificar o pecado muitas vezes está ligado a identificar as coisas que nós escondemos do nosso próximo e não precisamos falar, né? Que tentamos às vezes esconder de Deus, mas sabemos que é impossível. Então o primeiro passo é identificar, o segundo, você bem disse, confessar. Para quem que a gente confessa? A gente confessa a Deus, a palavra de Deus diz em Tiago também: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados, né? Normalmente você tem que procurar uma pessoa que esteja num nível espiritual acima de você. Em qual sentido? Não que ela tenha uma tutela maior que você diante de Deus, mas que ela tenha um nível de maturidade, um nível de ensinamento, que possa te dar uma palavra realmente de Deus, uma palavra bíblica, que possa reforçar em você a firmeza de permanecer numa vida proba diante de Deus. Então, confesse. E o terceiro e último passo, que é o abandonar. Também não adianta identificar, confessar e não abandonar aquela prática, porque aquela prática não trará resultado positivo. A Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte. E eu vejo que dos passos, o terceiro é o maior desafio. Porque você tem que romper com o velho paradigma, você tem que quebrar uma ponte, você tem que tomar uma decisão certa no seu coração de começar uma nova história. Abandonar o pecado, muitas vezes eu entendo, né? Nós somos todos pecadores, mas eu entendo a vida de algumas pessoas com relação ao seguinte: o pecado passou a fazer parte da sua vida. Muitas vezes abandonar o pecado vai ser doloroso, porque vai ser como amputar um membro, mas é extremamente necessário, porque é um membro que ele está te trazendo mal, ele faz mal, é um membro que possui um câncer que pode acabar com a sua vida. Então o problema do pecado não trará. Por que é um problema? Porque o pecado jamais
trará resultados positivos. O pecado é igual adoçante. Você toma um café com adoçante, no início está doce, mas depois amarga. E é desse jeito. Depois que passa, o sabor é amargo e não é fácil lidar com ele. Nelson, eu quero te agradecer pela sua presença mais uma vez e deixar esse desafio para o nosso telespectador e internauta. Reavalie a sua vida, pense em seus caminhos, porque a vida é uma só e Deus quer nos abençoar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.